Jovem Pan News Natal no Instagram e @JP News Natal no X. Edivan, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, gente, lançou o aplicativo Justiça RN, uma ferramenta que terá como objetivo principal a oferta de serviços como consulta processual eletrônica, emissão de certidões e consulta de precatórios, todos apresentados com linguagem, super simples, para a gente entender, né, para facilitar a nossa vida e, claro, o acesso a todos, né, ao público. Tanto juízes quanto advogados e cidadãos terão acesso ao aplicativo Justiça RN. E aí, para a gente entender um pouquinho mais, gente, como esse aplicativo vai funcionar, né? A gente está recebendo a partir de agora aqui nos nossos estúdios o secretário de Tecnologia da Informação do TJRN, o Gerânio Gomes. Está conosco, secretário, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar conosco nesta manhã de segunda-feira. E o que é melhor de tudo, né, para a gente trazer essa nova ferramenta que eu tenho certeza absoluta que vai facilitar muito a vida da população. Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos vocês, a equipe da Jovem Pan News Natal, que está dando essa oportunidade do Tribunal de Justiça e da nossa Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação poder demonstrar e divulgar um projeto que será fundamental para os cidadãos norte-riograndenses principalmente. Gerânio, como foi que surgiu essa ideia, né? Acho que é o principal ali, a base da ideia como um todo, justamente para criar esse aplicativo, para melhorar o acesso à justiça. Quando a gente começou a discutir, eu e toda a minha equipe, que eu já lembro aqui da equipe de desenvolvimento, a partir da Ana Paula Flor, Amanda Galvão e toda a equipe, né, que participou. Só diretamente 12 pessoas participaram do desenvolvimento. Mas aí a gente viu, né? Se é para aproximar o cidadão da Justiça Potiguar, a gente tinha que buscar meios mais utilizados por eles. Claro. E aí a gente, percebendo que a população brasileira hoje é de cerca de 215 milhões de habitantes. E a gente acompanhando as estatísticas que temos cerca de 263 milhões de aparelhos funcionando hoje no Brasil. Sim. Então dá uma média de 1,2 aparelhos por pessoa. Nossa, mesmo, mais até do que só um aparelho, né? Mas isso mesmo. É impressionante. Uhum. E a gente percebe também que jovens e adultos correspondem a... Eles acessam, 90% desses jovens e adultos acessam hoje esses smartphones. No final da conta, Gerânio, a gente não vive mais sem o celular, né? Tá sempre com o celular na mão e é uma grande ferramenta para esse tipo de comunicação, né? Isso, facilita demais. E aí, em que pese a tecnologia ainda ser um pouco escassa, rara, para desenvolvimento para esses aplicativos, nós, através de uma equipe bastante competente, qualificada, somada à equipe que nós já tínhamos, e a equipe que recebemos através do concurso público, né, apoiado pelo Tribunal de Justiça, montamos uma equipe que conseguiu desenvolver uma ferramenta bastante leve, com tecnologia moderna, em conformidade com as tecnologias apontadas pelo nosso Conselho Nacional da Justiça. E aí conseguimos desenvolver o aplicativo, como você bem resumiu, Justiça RN, que consegue reunir os principais serviços ofertados aos cidadãos. Maravilha. Muito bom, viu, Edivan? O tema central que alicerça todo esse trabalho no Tribunal de Justiça é o acesso, né? E há reclamações com relação ao acesso. O advogado às vezes reclama que o juiz não atende, que é difícil você acompanhar o processo. Você imagina o cidadão que não tem uma carteira ali de advogado para acessar. Até alguns juízes também apresentam alguma dificuldade. Como é que será o uso por parte do cidadão, pelo advogado e também por todos os funcionários do sistema judiciário e também os juízes? Há uma diferença? Como é que vai ser esse acesso? A CETIC, ela reuniu os principais serviços como contato único. Então, se ele acessar pelo aplicativo para consultar o seu processo, eu digo ele, o usuário interno e externo, o magistrado, o cidadão em geral, o advogado, se ele acessar, seja para consultar um processo, verificar um processo judicial ou um processo de precatórios, emitir uma certidão negativa, que lá estão várias, num canal único, volto a dizer,
certidão de antecedentes criminais, certidão de execução fiscal, vou até confirmar aqui, e fica melhor para lembrar, certidão de registro de candidatura, certidão de interdição, tutela ou curatela, de exercício da advocacia, então várias certidões, ou solicitar uma sustentação oral para aquele que é advogado, verificar um calendário de sessões do pleno ou das câmaras do tribunal, As audiências. Solicitar uma certidão de prorrogação de prazo. O advogado ele se sentiu prejudicado porque em algum momento o sistema dele caiu, então ainda vai se verificar se foi um problema na ponta do advogado ou na ponta do tribunal, mas ele tem direito a solicitar essa certidão. Ele pode ir no smartphone, do jeito que ele acessava um serviço lá no site do tribunal, ele pode ir no aplicativo e a conexão é a mesma, o canal é o mesmo. A diferença é que a gente reuniu num canal só, justamente pelo que você falou. Por estar num canal só, ele não precisa sair procurando o serviço que ele quer achar. Ele está diretamente aqui no Justiça RN, que ele pode baixar em qualquer smartphone, tanto pela Apple Store, que é da quem tem iPhone, como pelo Google Play, quem tem outros Android, aparelhos, né? Android, né? Ele pode baixar o aplicativo, que tem lá, só facilitando, está lá um fundo branco, um símbolo do Tribunal de Justiça, verde e azul, ele pode acessar. Que vai também abarcar aquelas pessoas de regiões mais vulneráveis, porque hoje em dia, por mais que a pessoa não tenha um plano de dados, as instituições públicas e privadas possuem Wi-Fi, então todo mundo está ali, hoje tem acesso à internet. Então não é só, como a gente disse, 90% dos jovens e adultos com acesso ao smartphone. Eles têm acesso também aos serviços, em geral, da internet. Então isso vai facilitar demais essa proximidade. Secretário, a gente está falando aqui dessas facilidades, né? E como é que tudo isso também foi pensado no sentido ali de tornar a coisa mais fácil e menos complexa, né? Às vezes a gente brinca, né? Tem um juridiquês que nem todo mundo entende, né? E como é que faz, né? Para fazer com que seja uma ferramenta realmente mais fácil de utilizar, um aplicativo nesse caso, né? Como é que vocês trabalharam isso no aplicativo para se tornar uma ferramenta de mais fácil utilização? A popularização, né? Exato, aqueles termos difíceis, né? Que os advogados usam, juízes... Nem sempre a gente entende, né? Perfeito, muito bem lembrado. A gente reforça que nós somos técnicos. Apesar de uma área multidisciplinar, onde envolveu o pessoal de design, de arquitetura, de software, de desenvolvimento, de suporte, né? A área de tecnologia... A gente costuma fazer uma analogia à área médica. Tem as especialidades também. Às vezes Sim. você é de uma área, você não sabe fazer outra. Então foi toda uma equipe que conseguiu desenvolver um software, mas quando concluímos, estava aí o juridiquês, a linguagem difícil. E aí, se a gente quer atingir o cidadão Sim. com menos conhecimento, é onde entrou aí a nossa área de comunicação social do Tribunal de Justiça, que desde já agradeço aqui a Andréa Ramos pelo apoio, que conseguiu transformar essa linguagem mais difícil numa maneira simples de entender as coisas, que para o mundo jurídico nacional se chama de linguagem simples, que é uma maneira simples de demonstrar as decisões que o tribunal pratica, as movimentações, os despachos, e aí tudo em conformidade com a resolução do tribunal, do Conselho Nacional de Justiça. E aí ela fez essa tradução, nós modificamos, até porque agora ele vai conseguir entrar com sua ação sem advogado. Ele vai poder, por enquanto, só capital, né, mas já vai se conseguir fazer. Não por uma limitação do software, mas por uma adaptação do próprio judiciário para receber essas demandas reprimidas no judiciário, né, junto aos cidadãos. Então, aí, com essa conversão de linguagem, a gente acha que a gente, de fato, está conseguindo aproximar o cidadão que já, em pouco mais de uma semana, já atingiu mais de 800 instalações de usuários externos.
Sim. E aí, com o apoio de vocês, da imprensa, dos eventos que o tribunal está realizando e a CETIC está apoiando nesses eventos de rua, que a gente vai poder chegar ao cidadão e divulgar de uma forma mais fácil esse serviço. Gerânio, então você baixa o aplicativo e o primeiro acesso se daria através do CPF, você bota seu CPF, como é que o cidadão tem acesso para essas informações? Para instalar, Sim. ele basta ir lá no aplicativo, na loja, Tem né, um passo da a passo Apple, bem simples. bem simples para instalar. Para instalar e acessar a maioria dos serviços não é necessário fazer qualquer cadastro. Mas para alguns serviços vai ser solicitado um cadastro, que aí precisa do nome completo, CPF, Claro. endereço, telefone, por exemplo, para emitir certidões. Sim. Até porque como é que o judiciário iria entregar uma certidão se Claro, a gente não sabe sem o retorno das informações. o retorno? Então a gente pede para que haja esse cadastro apenas para alguns serviços. E aí, inclusive também para solicitar alguma correção, se a pessoa não conseguiu acessar por algum motivo, alguma crítica, algum elogio. E aí a gente deixa esse canal também para poder não restringir o acesso a ninguém. Todo mundo conseguir acessar. Tem um acesso aí às ações judiciais, individuais, coletivas e tal, que outro tipo de serviço também o aplicativo oferece em termos de informações do Tribunal de Justiça, das comarcas, do interior, que outros serviços o aplicativo oferece? Perfeito. Já tem disponível nessa versão que está em funcionamento o canal de acesso a todas as unidades do Poder Judiciário, que a gente chama nacionalmente de balcão virtual, como se fosse um balcão que o cidadão pode chegar lá e falar com a comarca de Pau dos Ferros. Eu quero falar com a comarca de Pau dos Ferros. Ele vai aqui no aplicativo, ele seleciona a unidade que ele quer conversar, ele quer só mandar uma mensagem ou ele quer conversar mesmo com alguém da comarca. Ele escolhe e aí apenas há um tempo para poder realizar o agendamento. Mas já há esse canal e a gente pretende, em versões posteriores, ampliar esse rol de serviços. Estamos conversando com os gestores do tribunal e vendo que serviços podem ser agregados a esse rol que existe hoje. Inclusive o nosso Jorge Pereira, nosso ouvinte aqui está participando, está dizendo excelente aplicativo, parabéns, que bom, né, que já está, o Jorge já deve estar utilizando aqui, inclusive eu entrei aqui no meu celular para dar uma olhada, é esse aqui, né, Gerânio? É esse? Perfeito. Vou mostrar aqui para os nossos ouvintes, deixa eu ver se vai aparecer no meu celular. Mulher? Não, eu botei aqui para baixar, né? Falta só baixar. Para buscar aqui, né, para realmente passar aqui qual é o aplicativo certinho, né, para os nossos ouvintes. Bota lá, Justiça RN, né, escreve que vai aparecer para você obter e baixar aqui no seu celular e já, né, sair utilizando enquanto tem necessidade ali, né, Gerânio? E isso é muito bom, né, como você colocou, essa aproximação com a população, com os nossos ouvintes que estão aqui na escuta. Inclusive, eu fui procurar, Gerânio, porque a Justiça está escrito assim com arroba, né? Mas lá você procura só escrevendo mesmo Justiça bem direitinho. Justiça RN vai encontrar lá o aplicativo e pode baixar, né? Vai encontrar sim, e se por acaso você colocar Poder Judiciário do RN, também vai aparecer. PJRN, também vai aparecer. Maravilha. Nós agregamos algumas palavras-chave que conseguem chegar até ele. Para poder realmente encontrar, né, o aplicativo. O aplicativo completo, Gerânio, ele está com acessibilidade para Natal. Fica uma parte ainda devendo para o interior do estado. Mas Mossoró já está integrado também nesse acesso completo ao aplicativo? O aplicativo, como um todo, com esse rol de serviços... É o estado todo? É o mundo todo. Certo. É o mundo todo. Mas tem uma restrição apenas para ajuizar ações, hoje apenas para a capital, como uma forma de adaptação das equipes da ponta do judiciário, que vão receber essas ações, vão fazer uma triagem e entregar de volta o número daquela ação para o cidadão. Esse aplicativo específico é que está com a restrição de Natal. Para o cidadão? Apenas desse aplicativo, sim. Mas o advogado do interior...
é aberto? Ele vai estar aberto para o restante dos serviços. Emitir certidões, Sim. consultar processos, diário da justiça, ouvidoria, precatórios, todos os outros serviços. Para todo mundo, para todas as pessoas, todos os advogados. Aquele, para o advogado, como você falou, calendário de audiência em Mossoró, calendário de sessões plenárias, pedir uma certidão, tudo isso para o mundo todo, para todas as comarcas. Somente esse serviço de ajuização, que por enquanto está só na capital. O que significa dizer que vocês não vão parar de trabalhar, vão continuar desenvolvendo para atender esse novo público nesse serviço que possa atender a toda a população que necessite dos serviços do Tribunal de Justiça. Sim, como para um sucesso é importante que todas as equipes, aí eu digo equipe negocial, o atendente da ponta lá no juizado, a nossa secretaria, as outras secretarias do tribunal, todo mundo junto vai conseguir ampliar fazer com que esse serviço chegue para todos os cidadãos das comarcas. Volto a dizer, específico Sim. de ajuizar a ação. É uma ferramenta importantíssima, né, porque dá um acesso ao cidadão, aos profissionais do direito, aos juízes também. Você evita também aquele atendimento presencial que você às vezes não consegue. Os juízes têm muitas ações, né? muitas responsabilidades, e às vezes não tem como atender um a um naquele presencial, aí marca para depois, aí o cara fica chateado, porque, né, tantos advogados. Então, a ferramenta faz com que você também evite vir do interior, né? Enfim. Então, para os advogados, para o cidadão, para os profissionais do Tribunal de Justiça, para os juízes, isso também dá uma celeridade maior nos processos, evita aquela burocracia, aquela dor de cabeça para atender. O juiz não atende, advogado, né? A OAB vai lá, aquela confusão. Enfim, é uma ferramenta que dá acesso à informação, afinal, aliás, é um direito do cidadão, né? A transparência dos atos, a transparência das atribuições que os juízes, todos os que compõem a justiça têm. Você lembrou muito bem, porque, inclusive, no lançamento, no nosso pleno, quando o presidente divulgou, ele lembrou que só o setor de precatórios recebeu cerca de 160 mil ligações. Olha só. De cidadãos. E muitas vezes, só na ligação, você não consegue a informação. E aí, muitas vezes, eles se deslocavam até o tribunal para poder ter aquela informação, gerando filas, gargalos, exigindo de uma equipe que naturalmente é restrita, uma carga muito grande para atendê-los. E aí, como você bem disse, com o aplicativo ele pode consultar, por exemplo, falando nesse caso do precatórios, ele pode ir lá, consultar o seu precatório, colocando seu nome, ou número, ou CPF, e aí ele tem as informações de fila, do valor a receber, de como é que se encontra o seu precatório. Se ele tiver uma segunda dúvida, é que ele se desloca. Se deslocaria aí, no caso, né? Mas já diminui bastante o número de pessoas, com né, certeza. que procuram. E eu ia até colocar, Edivan, porque a gente estava falando da questão, né, do cidadão, e para os advogados em si, que eu estava vendo aqui, tem também algumas funcionalidades que são exclusivas, né? Solicitação de sustentação oral, solicitação de certidões, né, para prorrogação de prazo, enfim, também existe ali um olhar específico, né, para o advogado. Sim, ele indo na área lá de operadores do direito, ele vai ter uma série de serviços, alguns apontando para ferramentas oficiais, porque exige, por exemplo, sustentação oral, é exigido que ele esteja no sistema de processo judicial. Então, ele vai lá, é apontado para o sistema judicial, que ele já conhece, para aquele que não conhece tem um passo a passo, como é que ele deve fazer, e aí ele consegue solicitar a sustentação oral, consegue solicitar sua certidão, consegue verificar as ferramentas disponíveis para o acesso do advogado, pagar suas custas processuais para poder a ação judicial continuar em tramitação, acessar jurisprudências, súmulas do tribunal,
que ele necessita para dar auxílio ao seu trabalho do dia a dia, né? Maravilha. Portanto, secretário, agora o que tem que fazer é baixar o aplicativo para poder usufruir, não é isso? Temos aqui alguns ouvintes, Mega. Pois não. Marina Flor, que solução maravilhosa do tribunal. Aí o Ítalo Oliveira emitiu uma certidão muito facilmente, muito bom. Que bom. Uhum. João Vitor, parabéns a todos os envolvidos. Marina Flor, de novo, também consegui emitir uma relação nesse momento. Acho que não sei se ela quis dizer certidão. Alex Aquino, parabéns a todos pela iniciativa. É o TJRN cada vez mais próximo da população. Marina Flor disse, rapaz, devia ter sido antes, né? Gostaria de saber aqui a razão do APP ter sido lançado somente nesse momento. Uhum. Já estou usando o aplicativo Jonathan Moreira, facilita muito obter serviço da justiça em um só lugar. Bacana. Os cidadãos estavam precisando de uma ferramenta dessa. Henrique Silva, excelente aplicativo. O pessoal gostou, viu? Eu queria aproveitar e falar uma coisa interessante, que pouquíssimos tribunais, como ela disse, devia ter vindo antes. A gente também acha assim, mas como eu disse no início, há uma dificuldade de desenvolver aplicativos que reúnam os sistemas de diversas tecnologias em tempos diferentes. Então, São muitas informações, né, para um local só, para estarem ali juntas num local só. Juntas num padrão só, uma que foi desenvolvida há 7 anos, outra que foi desenvolvida há 10, outra que foi desenvolvida há 1 ano. Então, poucos tribunais do Brasil possuem uma ferramenta assim. Eu digo isso porque a gente acompanha, né, junto aos outros tribunais, mas poderia ter vindo antes, mas chegou. Muito bem. Portanto, Frota gente... Nascimento, Mega, aqui que também mais? elogiando, parabéns ao Tribunal de Justiça pela iniciativa. Rodrigo Lafayette, parabéns ao CETIC, deve ser setor de Secretaria de Tecnologia da Informação. Vamos trabalhar muito agora, né? Mais ainda. Pois é, gente. Então vai lá, né? Seja iOS o sistema, seja Android, vai lá na sua loja lá e baixa o aplicativo, você que está necessitando de algum, né, serviço aí do TJRN, e aproveita essa facilidade, né? Que o pessoal se desdobrou aqui para juntar todas essas informações e facilitar a sua vida. Secretário, eu quero agradecê-lo. Muito obrigado. Ao secretário, Pergunte. já que ele correu tanto desse aplicativo, você vai correr aqui na corrida. Na nossa corrida também. Quando é a corrida? A corrida Dia da 8. A corrida aqui do dia, Dia 8, da Jovem Pan, aniversário da Jovem Pan News. Completando 5 anos. Corrida dia 8, começando às 5h30 da Tem manhã. corredor, tem como corredor. André gosta de bicicleta, hein, André? Pois já está convidado, viu, secretário, para participar André, conosco, então quem corre viu, de da bicicleta corrida. tem perna para correr 10 quilômetros rindo, né não? Mais onde que O olha? lance é a bike, né? Vamos sim. Onde é que a inscrição é feita? No site. Vai lá no site, secretário. Tem um site já Vai ser pela específico, Ribeira, né, vai pra passar corrida. pelo frente do Tribunal Isso. Antigo, centro da cidade, é uma jpnewsnatalrun.com.br. a mistura de história, né? Run. História, centro da cidade, Isso. cultura, Legal. muito bacana. Faz parte aqui, né, da onde estamos localizados, né? Então vai percorrer aqui a Ribeira, o centro da cidade, enfim. Tá convidadíssimo. Mas antes, quero agradecê-lo demais, viu, pelas informações. Muito obrigada por estar conosco aqui nesta manhã. Obrigado a todos vocês, aos ouvintes que estiveram aqui com a gente e dizer que a nossa meta é ampliar os serviços ofertados e aumentar o número de usuários para que a gente tenha um maior rol de serviço e aproximar cada vez mais os cidadãos do Rio Grandense, principalmente. Maravilha. Portanto, gente, agradecendo ao secretário de Tecnologia da Informação do TJRN, Gerânio Gomes, trazendo aí essa informação. O aplicativo está novíssimo, né, e prontíssimo lá para que você baixe e usufrua de todas as aplicabilidades dele, tá certo? 10 horas e 42 minutinhos. Vamos aos nossos